Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre Portugal e os descobrimentos durante o século XV. Portanto, não saias daí! Portugal tornou-se uma potência marítima e explorou novas rotas para a Índia e para a América. Tornou-se um dos países mais importantes do mundo. Então, vamos explorar os eventos históricos que levaram a estas descobertas incríveis e entender como isto afetou a história do mundo. Bem-vindo ao Entretempos. E já agora, porquê é que os portugueses lançaram-se nos descobrimentos? Buscas de novas rotas comerciais. Portugal estava localizado na periferia da Europa e tinha dificuldades em acessar as rotas comerciais que passavam pelo Mediterrâneo. Por isso, os portugueses procuraram novas rotas marítimas que os levaram diretamente às fontes dos produtos cobiçados, como especiarias, ouro e marfim, sem ter que pagar as taxas para intermédios. Influência religiosa. Portugal era um país predominante católico e a Igreja Católica tinha um grande papel na sociedade da época. O Papa incentivava nações cristãs a expandirem o cristianismo e a converter os povos que encontrassem durante as viagens. Assim, muitos portugueses viram que os descobrimentos eram uma ótima oportunidade para espalhar a fé católica pelo mundo. Ambição e competição. O rei português da época, Dom João, tinha ambições de expandir o Império Português e competir com outras potências europeias como a Espanha. Os descobrimentos foram a forma de alcançar esses objetivos, estabelecendo colónias, fortalezas e rotas comerciais em todo o mundo. Busca por conhecimento. Os portugueses também estavam interessados em descobrir mais sobre o mundo e ampliar o seu conhecimento geográfico e científico da época. Os descobrimentos permitiram que os portugueses explorassem novos territórios, cartografassem regiões desconhecidas, estudassem novas culturas e animais, além de estabelecer contacto com povos desconhecidos. Então Portugal começou a explorar novas rotas comerciais pelo mar com o apoio de Dom João I e do infante Dom Henrique. Estas expedições foram possíveis graças aos avanços tecnológicos da época, como o uso de bússola, astrolábio e a criação de novas embarcações como a caravela. As descobertas da ilha da Madeira e dos Açores permitiu que Portugal expandisse as suas rotas comerciais, pois tiveram um imenso lucro. Então, por que não intensificar essas rotas? Em 1488, Bartolomeu Dias conseguiu chegar ao Cabo Boa Esperança, no extremo sul de África, o que abriu o caminho para Vasco da Gama chegar à Índia em 1498. A chegada de Vasco da Gama à Índia foi um marco histórico, pois Portugal tornou-se o primeiro país europeu a estabelecer uma rota comercial com o Oriente. Estas rotas permitiu que Portugal importasse especiarias e outros produtos exóticos da Índia, o que aumentou o poder e riqueza. Mas antes disto teríamos o Cabo Bojador. É um cabo localizado na costa atual do território do Saara Ocidental. Foi considerado um grande desafio para os navegadores da época, pois acreditava-se que os navegadores que passassem este cabo não conseguiam mais retornar, devido a ventos fortes e à presença de bancos de areia. Mas na altura era conhecido como o monstro do Cabo Bojador. Em 1434, o navegador português Gilianes foi o primeiro a ultrapassar o Cabo Bojador, abrindo o caminho para futuras explorações portuguesas na costa de África. O feito de Gilianes foi fundamental para os descobrimentos portugueses, pois provou que era possível contornar este cabo e alcançar novas rotas comerciais no continente africano. O Cabo Bojador é considerado um marco importante nas navegações, um símbolo de coragem e determinação dos navegadores portugueses na era dos descobrimentos. Além disto, Portugal também estabeleceu colónias em outras partes do mundo, como Angola e Moçambique. Estas colónias foram responsáveis por aumentar muito mais esta riqueza e poder de Portugal, mas também foram acompanhadas por bastantes conflitos. Porém, o sucesso de Portugal no comércio e na exploração marítima não foi apenas pacífico. A escravidão e a exploração de povos foram uma parte triste da história dos portugueses. Além disso, outros países europeus como a Espanha e a Inglaterra também buscavam estabelecer rotas comerciais com o Oriente e isso gerou conflitos entre eles. Durante este período, Portugal teve que enfrentar desafios internos como a Inquisição e a crise na dinastia, que resultou numa união com a Espanha em 1580. Estes eventos tiveram um impacto significativo na sociedade portuguesa e na história mundial. E já agora, sabias que a descoberta do Brasil foi por acaso? A expedição liderada por Pedro Álvares Cabral tinha o objetivo de chegar à Índia, mas acabou por bater no litoral brasileiro em 1580. Esta expedição terá sido patrocinada por Castela, Espanha. Em resumo,
Os descobrimentos portugueses foram um período marcante na história de Portugal e do mundo. Eles abriram novas rotas comerciais e permitiram a expansão do conhecimento geográfico, mas também foram acompanhados por consequências negativas como a escravidão e a exploração de povos. Em conclusão, os descobrimentos portugueses foram um momento importante na história do mundo e de Portugal. Eles abriram novas possibilidades para o comércio e exploração. É importante estudarmos a história com cuidado e compreender a complexidade destes eventos passados, para entendermos melhor o mundo em que vivemos hoje. Então, se gostaste deste vídeo e ainda tens outras curiosidades por descobrir, não te esqueças de inscrever no nosso canal e vemos no próximo vídeo.